E durante 2 semanas o Primeiro-Ministro não fez nada. E eu não resisto a dizer o seguinte: se fosse André Ventura, tinha tomado uma decisão. E Luís Montenegro decidiu ficar calado e ver se isto passava. Calorosas saudações, e desta aqui eu não estava mesmo nada à espera. Há coisas na vida que são previsíveis, a missa é sempre ao domingo, a Liga dos Campeões é sempre à quarta. Eu peço sempre like no início dos vídeos, bem como a subscrição, portanto metam like e subscrevam para chegarmos aos 160 mil subscritores. Agora, ver o Pedro Santos Guerreiro num tom tão elogioso ao André Ventura, eu não estava mesmo nada à espera. Atenção, eu acho um excelente jornalista e imparcial muitas das vezes, mas neste tom elogioso, que já vamos ver a seguir, eu não estava mesmo nada à espera. Foi surpreendente. Relembro ainda que algo que também não é surpreendente é o facto de terem 10% de desconto na Prozis ao usarem o código Sousa10 no segundo link da descrição. Ou quando fizerem compras no site coloquem Sousa10 e têm os 10% de desconto. T-shirts da Cultivem-se no primeiro link da descrição, em cultivem-se.pt. Ora, vamos então analisar aqui várias coisas. Esta questão do Ventura também, mas a primeira demissão de todas do governo, não é? De Hernani Dias. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que se passou. Boa noite. Inevitável esta saída? E já vai tarde. Tendo em conta aquilo que nós fomos sabendo, não se percebe, aliás, como é que o Primeiro-Ministro não tratou disto mais cedo. Repare, isto é de um nível tal de descaramento que das duas uma, ou este Secretário de Estado é muito esperto e acha que somos todos burros, ou é muito burro e acha que nenhum de nós é esperto. Porque isto é evidentemente um conflito de interesses de alguém que, através da sua família, cria imobiliárias para beneficiar de negócios que resultam de uma alteração da lei que ele próprio está a fazer. Portanto, isto é um conflito de interesses tão óbvio que nem percebo como é que se... Mas ele ainda há 3 dias dizia que estava de consciência tranquila, e nós confirmámos agora no registro de interesses que ele, na declaração inicial que faz quando assume funções em abril, diz que está em exclusividade, e agora a 17 de janeiro, quando a RTP lança a primeira investigação, vai à pressa dizer que sim, tem a primeira empresa, a única onde aparece o seu nome, sim, mas não diz que tem a subsidiária, a segunda imobiliária que não tem o seu nome e curiosamente tem uma menor como sócio. Sim. Aqui, só antes de continuar, portanto, resumidamente estamos a falar do Secretário de Estado da Administração Local, que neste momento já devem ter reparado que há um grande debate a nível parlamentar até sobre a nova lei dos solos, e o mesmo, neste caso o Secretário de Estado da Administração Local, o Hernani Dias, tem 2 empresas que iriam fornecer, ou neste caso, que se iriam fornecer de benefícios que essa mesma lei dos solos que está a ser negociada e provavelmente aprovada pelo próprio Secretário de Estado em questão, e pelo próprio PSD e PS, etc. Portanto, trata-se de conflito de interesses e, segundo o que a Sandra Felgueiras aqui menciona sobre a questão da exclusividade dos deputados, podemos colocar aqui até outra problemática, que é um excesso de recebimento de salário dos deputados, ou neste caso dos secretários de Estado, porque, no caso, o salário será sempre inferior, no caso dos deputados isso acontece, presumivelmente, não é? Em que, se estiver em exclusividade, o salário é superior comparativamente ao caso de não estar em exclusividade, que aí no caso reduz. Foi um pouco a mesma circunstância, embora diferente, que aconteceu com a Mariana Mortágua, porque ela estava a ser paga na altura para receber artigos, ou para escrever artigos já não sei onde, num órgão de comunicação social qualquer, e no final do dia ela recebia salários enquanto não era exclusiva, mas a quantia que recebia era sendo exclusiva. Portanto, até pode ser um acréscimo que talvez até tenha levado à aceleração da demissão do próprio Secretário de Estado em questão, do Hernani Dias. Vamos continuar. Está em nome de uma menor e, portanto, o que é sugerido é que se trata de uma testa de ferro, porque esta segunda empresa é criada pela primeira, que é da sua família. Um conflito de interesses não significa que se exerça, de facto, esse interesse. E, de facto, não houve uma compra, portanto, quando se sabe, não houve nenhuma aquisição de um imóvel, o que se estaria era preparar isso. Ninguém constitui empresas para não fazer nada. E esta empresa o que ia fazer era investir. E é por isso, das duas uma, ou isto é inocência a mais, ou é indecência a mais. Porque das duas uma, ou o Secretário de Estado não sabe o que é que há a fazer e acha normal criar uma sociedade imobiliária numa atividade ou numa área em que ele está a legislar, ou então, e só isto é tudo domínio da loucura, ou então lá está, ou então é indecência, não é inocência. Claro que tem direito à presunção de inocência, com certeza. Mas, do ponto de vista político, para dizer o mínimo, isto é gravíssimo. O Secretário de Estado teve muita sorte esta semana. E eu vou-vos explicar porque é que isto só agora é que rebenta. Por uma razão muito simples. Esta polémica do Secretário de Estado e até da lei dos solos já não é nova. Isto está a rolar para aí quase... Eu não quero exagerar, mas se forem verificar, é praticamente 2 semanas. E aqui a questão é, 1 semana e tal, mais ou menos.
E porquê que só agora é que rebenta? Porque o governo teve muita sorte de terem acontecido dois acontecimentos extremamente mediáticos, quase em tom de Fediver, no caso de um deles, que abafaram por completo o mediatismo superior de caráter institucional que isto tem em termos de relevância maior. Que foi o caso, de um lado, das mães que estavam a amamentar do Bloco de Esquerda que foram despedidas, esse não tom de Fediver, isso é uma preocupação mesmo institucional, e o outro grande caso, talvez o principal do ponto de vista mais mediático, o Miguel Arruda, das malas nos aeroportos andarem a ser roubadas e não sei o que, não sei o que mais. Tudo isto, esta conjetura, esta conjuntura semanal ou bissemanal que aconteceu nestes últimos 10 a 15 dias, tudo isto ajudou que este caso fosse completamente abafado. Porque, obviamente, são dois casos de grande hipocrisia política, no caso do Bloco e no caso do Chega, que criam um grande asfalto mediático. Não é? E, portanto, o Luís Montenegro, o que estava à espera, tal como o próprio Secretário de Estado, era que mediaticamente o burburinho da questão do Chega e do Bloco de Esquerda fosse de tal forma hegemónica a nível de comunicação social que isto passasse entre os pingos da chuva. Curiosamente, se analisarmos os comportamentos políticos, os primeiros líderes políticos a pedirem a demissão do Secretário de Estado, sabem quem foram? Mariana Mortágua e André Ventura. Curiosamente, porque eram os visados desta jogada mediática, não era jogada mediática, mas eram os mais afetados dos casos mediáticos que estavam a impedir que este caso mediático viesse à tona em primeiro lugar. Só que o Montenegro agora, enfim, peço desculpa à expressão, mas lixou-se, não é? Está numa situação complicada porque o caso do Miguel Arruda já foi há uma semana, o caso das mães do Bloco também já foi há praticamente uma semana, e portanto já está a desvanecer no tempo da importância mediática, e agora o próximo grande caso mediático é este. E o Luís Montenegro tem que ter atenção a isto, porque já não é a primeira vez que temos um membro do governo em risco de expulsão. Este aqui auto-excluiu-se, certo? Mas já não é a primeira vez que um membro do governo está em risco. Já lá vamos. Vamos continuar. E significa também, Pedro, que os políticos aprendem pouco com os erros dos seus antecessores. Tivemos inúmeras discussões no governo anterior a propósito do Código de Conduta e das declarações de interesse e do escrutínio prévio sobre os problemas legais que pudessem ter alguns governantes. Neste caso, aparentemente, ele criou os seus próprios problemas já durante o governo. Portanto, é um passo à frente. Durante o governo, sim. Portanto, ele já era secretário de Estado quando cria estas empresas. É de lei o preenchimento daquele questionário que foi criado no governo de António Costa. Portanto, não é uma opção não o preencher, ele terá sido preenchido porque é isso que a lei obriga, e das duas uma, ou não foi atualizado, ou não foi preenchido, ou não foi corretamente preenchido, não sabemos tudo. Mas sabemos que há 2 semanas que o Primeiro-Ministro sabe disto. E durante 2 semanas o Primeiro-Ministro não fez nada. E eu não resisto a dizer o seguinte: se fosse André Ventura, tinha tomado uma decisão. E Luís Montenegro decidiu ficar calado e ver se isto passava. E isto, o que nós estamos a falar, é de negócios. Um governante não pode fazer negócios com as áreas em que tutela. Eu não estava à espera disto. Não estava à espera disto. Atenção que, e vocês não me deixam mentir, porque eu já tinha dito, embora a malta do Chega não gosta que eu diga isto, mas é igual ao litro, o Pedro Santos Carreiro, para mim, é um bom jornalista. Aliás, estão aqui sentados 3 bons jornalistas, a meu ver. Eu gosto mais da Sandra Felgueiras e do Pedro Santos Carreiro do que propriamente do José Alberto Carvalho, mas são os 3 bons. Mas eu gosto do Pedro Santos Carreiro, acho que é um bom jornalista, acho que é isento, e aliás, esta declaração, até para o pessoal que é do Chega, que não simpatiza muito talvez com ele, isto até prova isso, não é? Porque é verdade, não é? Isto acaba por ser factual, porque num caso, não foi no caso do Chega, creio que no caso será mais indicativo, não é? Portanto, é mais direta à questão, não é? Portanto, há mais evidência de prova, porque aquilo era claramente direto, este aqui ainda vai para a investigação e etc, e há suspeita e não sei o que também, é grave na mesma, mas o indício não é tão grave quanto isso, ou melhor, não é tão direto quanto isso, grave é igual ao pior, seja o que for, não é? Favorecimento político, mas o que é dito aqui é verdade. No caso do Ventura, ele não teve problema na primeira hora de dizer Miguel Arruda vai-te embora, não é? E o Luís Montenegro esteve 2 semanas praticamente à espera que isto passasse pelos pingos da chuva mediáticos para ver se não era apanhado na curva. E aqui chegamos ao ponto onde eu queria chegar. O Luís Montenegro tem que se pôr a pau. Porque, eu digo isto no bom sentido, porque já não é a primeira vez que temos um membro do governo, como eu mencionei anteriormente, em risco de sair. É preciso compreender isto. Sai agora o secretário de Estado da Administração Local, certo? Mas eu não me esqueço que a Ministra da Saúde esteve por um fio pelo escândalo que existiu no INEM há 2 ou 3 meses atrás. Ou já nos esquecemos todos? Das 11 mortes ou dos 13 mortes que aconteceram. Ninguém se esqueceu, pois não?
Portanto, a Ministra da Saúde já esteve na mira. A Ministra da Administração Interna, exatamente a mesma coisa e que, para mim, neste momento, é dos ministérios mais importantes, a par da Defesa e dos negócios estrangeiros. Portanto, em um ano de governação, aliás, nem isso, em 9 meses de governação, o Luís Montenegro tem que estar atento, mais, porque já teve em risco 2 ministros, no caso 2 ministras, e agora tem uma demissão de um secretário de Estado. E é importante para o Luís Montenegro começar a perceber isto, porque senão vai cair numa espécie de contradição inevitável, que foi suceder a António Costa, que foi uma maioria absoluta, pá, com 15, 16 ou 17 demissões. Nós tivemos um ministro, o Galamba, demitiu-se 2 ou 3 vezes e o Costa nem o deixava de demitir-se, era uma coisa impressionante. E agora o Luís Montenegro pode ir pelo mesmo caminho. E as pessoas podem dizer-me, Gonçalo, mas é só uma demissão, o Costa teve 17. Eu compreendo isso, essa diferença numérica, mas ao mesmo tempo eu quero ser exigente, eu não quero nivelar por baixo, eu não quero demissões ou riscos de demissões a cada 2 ou 3 meses. Eu quero ser exigente. Se nós queremos que o país melhore, nós temos que ser exigentes, porque não se esqueçam que quem paga o salário ao Montenegro somos nós. E, portanto, nós temos toda a obrigatoriedade de sermos exigentes para quem nos governa, porque nós estamos a pagar-lhes para fazerem isso. Portanto, é bom que sejamos exigentes, o máximo que conseguirmos. Portanto, o Montenegro tem que estar muito atento politicamente, porque senão o governo pode começar a ruir aos poucos. Não digo da forma como aconteceu com a maioria absoluta do António Costa, mas há esse risco. Pedro, este governante tem condições para regressar ao Parlamento, uma vez que foi eleito deputado? Acho difícil. Ele próprio diz que vai suspender até para esclarecimento e claro que tem direito a esse esclarecimento. Só um pormenor, isto foi ontem à noite, ele entretanto, nem sei se é mencionado aqui, acho que não, mas ele entretanto já suspendeu o mandato. Portanto, eu também acharia que não, era presumível, muito honestamente. Lá está, se fosse André Ventura não voltava, ou pelo menos não voltava afiliado ou reconhecido pelo partido. Nós estamos a falar, repito, da lei dos solos. A lei dos solos, assim, numa frase, significa que há terrenos onde antes não se podia construir, que agora vai ser possível construir, ou então construir mais do que antes se podia. Sendo que ele foi Presidente de Câmara, sabe perfeitamente quais são os terrenos que estão aqui em causa. E, portanto, os donos desses terrenos, onde de repente vai haver direitos de construção, vão passar do dia para a noite a valer muito mais. Portanto, se alguém tem informação privilegiada do que vai acontecer e compra antes para vender mais tarde, claro que vai ganhar dinheiro com isso. E aparentemente é uma situação desse género, aquela que nós... O tal convite à especulação imobiliária de que falava a oposição, afinal, confirmou-se. Toda a gente critica esta lei, toda a gente menos 3 partidos, o PS, o PSD e o Chega, porque os 3 alinharam no silêncio sobre isto. Mas toda a gente critica o rasto de possível corrupção que isto levanta. Porquê? Porque entrega a 308 entidades diferentes do país, as autarquias, os direitos de construção e a decisão sobre o que é que pode ser construído. Ora, o primeiro a dar razão a estas críticas foi quem? Foi quem fez a lei, foi o Governo. Muito bom ponto, até porque há aqui uma circunstância importante também ir para cima da mesa. É que estamos em janeiro, fevereiro, não é? Portanto, daqui a 8 meses, mais ou menos 7, 8 meses, nós vamos estar em eleições autárquicas. E neste momento há uma preocupação muito grande, mas mesmo muito grande, das autarquias a nível da própria campanha eleitoral. E quando se coloca aqui a questão da corrupção, nós sabemos que em Portugal a questão autárquica é pródiga em matéria de fuga ao fisco, questões de crimes financeiros e afins. Eu sou de Oeiras, portanto sei do que falo, acreditem. Portanto, isto para dizer que parece que era de propósito, não é? E esta questão, e o Pedro Santos Carreira aqui menciona bem, PS e PSD mais o Chega são os mais favoráveis a esta medida porque, em termos de eleições autárquicas, são os que mais vão beneficiar dessas mesmas eleições autárquicas. O Chega pela primeira vez, de uma forma, não digo hegemónica, mas de uma forma mais presencial do que antes, e o PS e o PSD pela grande presença que já têm a nível autárquico no país. E, portanto, quando se é mencionado a grande possibilidade de corrupção que isto pode ter a nível político-partidário e autárquico, é verdade. É verdade. Ainda para mais a nível autárquico. Ainda para mais a esse nível. E afinal dizem-me agora que Hernani Dias já clarificou que vai renunciar ao mandato. Pedro, muito obrigada. De deputado, claro, renunciar ao mandato de deputado, de secretário de Estado já se demitiu. Sim. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Não sabia se isto estava aqui ou não, esta parte, mas sim, ele entretanto, nem sabia que tinha sido durante isto, mas pronto, tinha sido mais ou menos, foi muito em cima do acontecimento, mas não me surpreende. Portanto, de uma forma geral, em termos de resumo,
Péssimo para o governo de Luís Montenegro, que andou a tentar escapar à questão durante 2 semanas, aproveitando os buracos mediáticos, quer do Bloco de Esquerda, quer do Chega. Péssimo também para Luís Montenegro, porque já não é a primeira vez que tem alguém a sair ou em risco de sair. Nas situações anteriores foram 2 ministras, da Saúde e da Administração Interna. E em terceiro lugar, vamos ver o que é que dá a questão da lei dos solos. Já para não falar outra coisa, que é, foi aprovada também o aumento do número de freguesias, o que significa que há mais cargos políticos a serem atribuídos. Ou seja, a lei dos solos, o número de aumento de cargos políticos, ou seja, o número de aumento de juntas de freguesias, esta circunstância do Secretário de Estado da Administração Local, tudo isto, normalmente, quando juntamos os ingredientes, normalmente dá um bolo, não é? E, portanto, eu só espero que não seja um bolo de crimes financeiros, ou enfim, não estou a insinuar nada, nem, ou alegadamente, mas, enfim, que pelo menos levanta a suspeita, levanta. E não é só no governo, é no sistema político-partidário em geral, não é? Porque há vários envolvidos aqui. Mas, enfim, digam-me, envolvidos não na questão do Secretário de Estado, estou-me a referir depois às outras questões todas da votação da lei dos solos, do aumento do número de freguesias, enfim, o que quiserem, vocês perceberam. Bom, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores, código SUSA10 na Prozis para 10% de desconto. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.